especialistas em pesquisa costumam mostrar esta imagem que você tem do seu lado e eles chamam de boca de jacaré, porque de fato você tem um aumento da desaprovação e uma diminuição substancial da aprovação. O que significa que, da perspectiva que geralmente as pesquisas apontam uma margem de erro para mais ou para menos de cerca de 3%, a desaprovação pode estar na faixa dos 60% ou um pouco menos dos 54%. De qualquer maneira, mais da metade já desaprovam o terceiro mandato do governo Lula. Só para que a gente tenha uma noção do que isso significa simbolicamente para o Lula e para o PT, quando o Lula termina o seu segundo mandato, ele tem na série histórica do Datafolha a maior aprovação do seu segundo mandato de um presidente na era republicana, com 83%. Ou seja, nós temos uma situação que para o governo já não é mais nem acender a luz amarela, um sinal de alerta, já é, de fato, uma luz vermelha piscando e com som, porque a situação é bastante crítica. O que significa isso em termos imediatos? Em termos imediatos, a gente sabe que tem ali, entre outras coisas, o escândalo do INSS e que provavelmente a pesquisa não captou tanto, mas já tem alguns indícios da questão do IOF, que foi um problema, um ruído de comunicação do governo que atrapalhou, e agora a gente tem algo que não é imediato, mas algo que para o governo é muito ruim, porque coloca em risco um projeto de reeleição do ano que vem. Eu quero lembrar contigo, Natália, e com quem nos acompanha aqui no Metrópolis, que no início do ano, o presidente Lula fez uma reunião ministerial. E nesta reunião, ele deixou claro aos seus ministros: 2025 é um ano de entregas. Deverá ser um ano de entregas. Isto posto, nós já chegamos na metade do ano de 2025 e o governo não entregou. Então, quando nós falamos da campanha acirradíssima e de um segundo turno cuja vitória do Lula foi de uma margem muito apertada em relação a Jair Bolsonaro, o presidente havia prometido, ainda que seja no campo retórico, mas a promessa fica gravada, que o brasileiro comeria picanha, entre outras coisas. O brasileiro tem tido dificuldade, por exemplo, de tomar café. Então, essa questão da inflação dos alimentos corrói substancialmente a aprovação do presidente. Fora isso, a gente tem que entender que tem um cenário em que o Lula encontra uma oposição que ele não encontrou no primeiro e no segundo mandato. Uma oposição que não apenas se opõe no debate no parlamento, usando a tribuna da Câmara ou do Senado, mas uma oposição que ganhou força. Ela é robusta desde o governo Bolsonaro, e ali nesta oposição nós temos conservadores, nós temos liberais, aqueles que se enquadram na direita e até mesmo uma extrema-direita, que não raro pode usar de fake news, de teorias da conspiração, e neste caso, Natália, o governo tem tomado de lavada. Quando teve a questão do Pix, o Haddad ficou perdido e um vídeo do deputado Nicolas viralizou. Teve a taxa das blusinhas, que também desgastou o governo. Agora tem a ida e vinda com ruído do IOF. Ou seja, desgastes em cima de desgastes. E aí, para te passar a palavra e não me estender muito, que a gente tem mais coisas para conversar, eu tenho dito, Natália, que o governo Lula, nesse terceiro mandato, ele não é um governo proativo. Quando você não é proativo na ação política, você é reativo. E, infelizmente, o governo Lula reage tardiamente e, às vezes, reage mal. Por exemplo, tinha tudo para dominar a narrativa em relação ao escândalo do INSS. Demorou muito para desligar o ministro, para a demissão do ministro. Permitiu que ganhasse força nas redes e nas ruas a narrativa da oposição. Então, reagiu? Reagiu. Só que tardiamente, e na minha perspectiva, que é passiva de críticas,
reagiu mal, tem reagido mal e os números mostram isso. E aí um último tópico. Estão na pesquisa indicando aqueles respondentes, os pesquisados, que o governo hoje é pior do que o governo de Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que o governo de Jair Messias Bolsonaro enfrentou uma pandemia com 700 mil mortos. Então você imagina a situação delicadíssima para afirmarem que hoje Lula é pior que Bolsonaro. Bolsonaro este que hoje, nos dias que correm, melhor dizendo, está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal por 5 crimes, o mais grave, tentativa de golpe de Estado. Professor, e é muito interessante, claro, o tempo todo a gente fazer esse comparativo entre Lula e Bolsonaro, porque daqui a um ano, em junho de 2026, a gente já vai estar só falando de campanha política, claro, porque a gente vai ter as eleições presidenciais para governos de todos os estados brasileiros e para deputado federal, para senador, enfim, são as eleições nacionais. E a gente percebe que todo final de governo, claro, e a gente está falando aí de um ano, né, 1 ano e meio faltando para a gente ter o final do governo Lula, desse terceiro governo Lula, né? E aí essas últimas pesquisas, ou essas pesquisas de um ano antes das eleições, já começam a mostrar um reflexo ou um caminho de para onde está indo o voto, né? Para onde está indo, ou pelo menos mostrando uma indecisão, uma dificuldade desse eleitor pensar nesse futuro. Por que eu também estou falando sobre isso? Porque os números eram parecidos, até próximos ao do presidente Jair Bolsonaro, e a gente viu que ele perdeu, certo? Então, certamente o governo Lula já segue muito preocupado, assim como você comentou, né? Com esses dados, com a desaprovação só aumentando, porque vai mostrando que vai sofrer muito com essas eleições de 2026, né? Você tem toda a razão, Natália. E como você é bem mais jovem do que eu tenho 47 anos, tá? E em 1989 eu tinha 11 anos. E o Lula era o candidato que foi derrotado pelo Collor no segundo turno. A grande pergunta que fica para o Lula, para o PT e para o campo progressista é se de fato o presidente Lula... Está me ouvindo, Natália? Para mim travou a minha imagem aqui, mas não sei se você está com o meu som. Eu te ouço sim, professor, pode seguir. Então, perfeito. Natália, a grande pergunta para o Lula, para o PT e para o campo progressista é se ele entra numa eleição com a probabilidade de derrota. Lembrando que o Lula foi derrotado pelo Collor no segundo turno, derrotado 2 vezes pelo Fernando Henrique no primeiro turno, vitorioso no segundo turno por 2 vezes, fez a sucessora Dilma Rousseff, foi preso na Operação Lava Jato, tendo a condenação anulada pelo Supremo Tribunal Federal, concorreu de forma acirrada e foi vitorioso para um terceiro mandato. Será que Lula quer ter a marca na sua trajetória como uma derrota acachapante, uma derrota humilhante, por exemplo, para a direita, para os seus adversários? Agora, a gente não pode desconsiderar que o Lula, como eu disse, desde 1989 é figura presente e o PT esteve em todas as decisões eleitorais para a presidência da República desde 1989. É o único partido que esteve em todas as decisões eleitorais, portanto, seja perdendo no primeiro turno ou indo para o segundo turno. Então é uma situação delicadíssima e a pergunta que fica é, entre outras, né, mas vamos pensar nessa primeiro, não sendo Lula concorrer, quem seria no campo do presidente Lula, no campo da esquerda, dos progressistas, um nome que poderia salvar uma possível candidatura numa situação de deterioração, como a gente tem percebido das pesquisas desaprovando Lula? É muito difícil encontrar um nome que seja consenso dentro do PT, um partido de características hegemônicas. Agora, por um outro lado, se o PT tem dificuldade e os progressistas de terem um nome à sucessão,
No campo da direita, a gente tem muitos nomes, o que também pode prejudicar a depender da escolha e de quem possa sair candidato, não é? Por conta de uma questão que está dentro da equação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra inelegível e acertará contas provavelmente ainda esse ano com a justiça brasileira, com uma provável condenação, a se levar em consideração que já aconteceu com os réus e que foram condenados a 17 anos de prisão aqueles que operaram a destruição da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Então a eleição ainda está aberta, mas para todo mundo que calcula e que pensa a eleição, o pior cenário é esse que está se apresentando, com um presidente fragilizado, perdendo governabilidade, porque a gente já sabe que hoje a base de apoio política do presidente é uma base bastante instável. É quase que a gente for pensar ali naquela crosta que está no centro da Terra ali, que você tem o magma e que pode dar terremoto quando ela se mexe muito. A situação do presidente Lula é de instabilidade e um terremoto pode vir a acontecer, finalizando uma trajetória dele política com uma derrota, que obviamente ele não gostaria e nem o PT.